Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à nossa live das 10 horas da manhã, no nosso programa aqui, Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Estamos aqui aguardando a entrada do Abraão. O nosso convidado especial, Arthur Roman, já entrou na live. Agora estamos esperando o Abraão acionar o vídeo, que eu imagino que ele já conseguiu acionar aqui, ó. Ei, Abraão, seja bem-vindo, nosso entrevistado de hoje, né? O Abraão, sempre bonito aí com esse chapéu. Abraão, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Você está me ouvindo bem aí? Também, estou te ouvindo bem. Aqui, deixa eu te apresentar aqui o Arthur Roman, que é o nosso convidado especial para a tua live. O Arthur aí é um querido personagem aqui, importante aqui no Brasil, um grande intelectual. Ele foi o segundo palestrante desse evento. Abraão fez uma palestra maravilhosa sobre equipes polifônicas. Arthur Roman, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carbone. Bom dia a todas, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Abraão, prazer estar aqui acompanhando a tua participação. O Carbone fez comentários muito instigantes a seu respeito aí. Eu já acabei gostando de você antes de te conhecer. Muito obrigado, Carbone, pelo convite. Uma satisfação, Arthur. Eu vou dar umas boas-vindas agora a todo o público. Com certeza temos pessoas que estão chegando pela primeira vez para conhecer o Abraão. Então, eu quero falar um pouquinho a todo o público antes da gente iniciar o nosso talk show. Então, pessoal, esse evento nosso aqui é uma reunião de professores, muitos catedráticos de universidades de Brasília e de outras regiões. Nós temos empresários, vários empresários que nos ajudaram, também vieram fazer entrevistas. Temos profissionais relevantes do setor público brasileiro que estão conosco, participando, né, tanto colaborando quanto fazendo palestras. Também é um espaço importante para jovens talentosos. Nós vamos ter, na semana que vem, o início de uma série de, ainda nessa semana, de uma série de jovens com bastante talento. Eles vêm falar aqui também sobre esse tema dorsal nosso, que é desenvolvimento humano. Vamos ver projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos. E também um espaço para artistas, né? Então, quando a gente pensou nesse evento, a inspiração principal foram os cantores que se dirigiam às janelas para que pudesse acalmar os nossos corações com as suas músicas. E isso nos deu o mote de construir um evento onde profissionais, onde professores, onde artistas pudessem também colocar o seu talento à disposição das pessoas que estão enclausuradas em suas casas, na quarentena, né? Sofrendo toda essa dificuldade de relacionamento que nós temos na época dessa pandemia, que para a nossa geração é algo absolutamente inédito. Nós nunca vivemos uma situação dessa, né? Então, tem vários artistas magníficos. Então, nós convidamos artistas plásticos, convidamos poetas, convidamos curadores de arte, nós convidamos arquiteto. Nós vamos receber ainda um dos mais importantes arquitetos em atuação em Brasília, que vem fazer uma palestra magnífica, como que a arquitetura acolhe, né, a humanidade, o ser humano. Então, uma palestra magnífica que eu recomendo a todo mundo. E também chamamos cineastas, né? Chamamos o cineasta que tem talvez o segundo maior prêmio do cinema conquistado pelo Brasil, que é o Ítalo Cajueiro, com uma performance magnífica no Anima Mundi, ganhando o prêmio de melhor desenho animado do país, que ocorreu no Brasil, e do mundo, né? Então, são pessoas que vieram, entregaram o seu conhecimento. Ainda na semana passada tivemos aqui um quadrinista famoso, né, que é um rapaz chamado Pedro Sangion, que é o criador do Gurulino, um personagem de histórias em quadrinhos, de jornais, daquelas tirinhas. O
cara fez uma palestra magnífica. Então, é um espaço de conhecimento, é um espaço para desenvolvimento pessoal, um espaço para desenvolvimento humano. E hoje, em particular, eu estou trazendo uma personalidade aqui, que é o Abraão Cavalcante Lima. O Abraão, eu, pelas minhas andanças aí, eu conheço muitas pessoas e algumas me encantam, né? E o Abraão é um desses caras que eu tive um contato bastante próximo durante o doutorado em economia, e o Abraão me encantou pela sua postura de vida, pela sua coragem, pela sua determinação e pela forma que ele enfrenta as dificuldades da vida com muita serenidade, né? Então, também não são só essas questões comportamentais que me encantaram nele, a capacidade cognitiva que ele tem de não parar, de se desenvolver o tempo todo. Então, Abraão, vou ser honesto com você, se tivesse uma pessoa que eu tivesse que, de uma certa maneira, marcar, que é o exemplo do que nós estamos fazendo aqui, que nosso programa se chama Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos em Quarentena. Com certeza, você seria aí a referência, né? Para não dizer o mascote porque você é um menino, né? Está sempre novo, sempre querendo fazer coisas novas e sempre estudando. Você não para. Então, você, para nós, aí é uma referência, uma alegria. E pensei em fazer um talk show e, para ajudar na entrevista, eu convidei aqui o meu amigo Arthur Roman, que é uma pessoa que também se dedicou a vida inteira, assim como você, a estudar para se desenvolver, para melhorar a sociedade, para ajudar o seu país a crescer, né? Então, é uma pessoa que eu também tenho grande admiração. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre crescimento, sobre desenvolvimento humano. Então, quem que é o Abraão? Um currículo sumário, eu sei que você é muito mais que isso, Abraão, mas é um currículo sumário seu, que o Abraão ele é doutor e mestre em economia pela Universidade Católica do DF. É graduado em História, é graduado em Educação, é graduado em Ciências Econômicas e ainda tem uma licenciatura em Matemática. Várias dessas eu vi você fazer, inclusive junto com o doutorado, né? Que eu achava surpreendente a tua resiliência e capacidade de estudar de todas as formas e em todos os momentos, né? E sobrepondo o conhecimento. Eu acho isso fantástico. Além disso, tem especialização em educação à distância e em gerência empresarial. E o interessante é que você tem o teu passado, é um passado que foi difícil, mas bonito, né? Você foi frentista de posto de gasolina. Você vai contar essa história para nós. Cursou o Mobral aos 18 anos, né? Quer dizer, iniciou o processo de alfabetização de fato e direito aos 18 anos, mas se tornou escritor, professor universitário renomado, porque você atua em várias universidades, inclusive públicas, e funcionário graduado no Banco Central. Quer dizer, o teu currículo é um negócio espetacular, né? Para um jovem que provavelmente nasceu no campo aí e teve uma série de dificuldades, você tem uma trajetória que é sublime, né? Que é uma lindeza, que eu costumo falar, uma belezura, né? Então, Abraão, seja bem-vindo à nossa live aqui de desenvolvimento humano. E aí eu queria que, antes da gente partir para a primeira pergunta, que você desse um olá para todo mundo aqui que está te ouvindo. Imagino também tua família que está seguindo. Você conseguiu mandar o último link que eu mandei para você do YouTube para o pessoal, Abraão? Consegui. Bom dia a todos aí. É uma honra muito grande ter recebido esse convite do meu amigo Carbone, do Dr. Carbone. É um prazer conhecer aí o Arthur e quero cumprimentar todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bom. Então, Abraão, nós vamos começar o nosso talk show aqui, nosso bate-papo. Você fique bem à vontade. Ó. Nós estamos numa sala e nessa sala da nossa casa, né, da sua casa, que é você está abrindo a sua casa para nós. Então, é um espaço de informalidade, é um espaço de tranquilidade, é o nosso espaço. E a gente está abrindo um vídeo para que as pessoas nos ouçam, né?
Então é para a gente ficar absolutamente à vontade, né? Como se a gente tivesse lado a lado, essa é a ideia, né? Então, para começar a nossa live, o que me surpreendia em você era a tua resiliência e coragem. Até comentei com várias pessoas quando resolvi te convidar, é que você, nada exclui você, porque você se inclui em tudo, né? Então, esse sentido de que você pode fazer o que você quiser e fazer com sucesso, né? E eu queria que você começasse a contar essa transição sua da fazenda para uma sociedade de conhecimento, né? A sociedade de produção, que é uma coisa linda, né? Que nos alimenta, que nos dá vida. A fazenda é um centro de conhecimento, né? Mas com dificuldades, né? Quem se dedicava à fazenda aí há 50 anos atrás não conseguia estudar, que era a lógica, né? Então, como é que foi essa sua transição da fazenda, né, para a escola, para o conhecimento, essa trajetória que levou você a ser um professor de universidade, um doutor em economia que estuda matemática sem parar? Conta para nós um pouco essa tua trajetória, saída da fazenda, como é que você ingressa no primeiro curso de alfabetização que te dá essa vontade de você crescer? Aos 19 anos, a minha mãe era professora municipal no interior, na época de Goiás, né? Na fazenda, e eu fui alfabetizado pela minha mãe até o terceiro jardim, né? E aí tinha um irmão meu que já era sargento da polícia em Goiânia, e ele, junto com outro, meu irmão, nos encaminhou para Goiânia. E lá eu tive que buscar primeiro um emprego, né? Porque a mão de obra era desqualificada, e eu tive que ir trabalhar num posto de gasolina para poder concluir o antigo primário, né? Seria aquela quarta série para fazer exame, a admissão para entrar na quinta série. Isso em 1973. Então, em 1973, eu concluí o antigo primário, e aí entramos na antiga Madureza, né? Que fazia o ensino fundamental em um ano só, né? Eu consegui o ensino fundamental em um ano, e no terceiro ano eu já estava no complexo escolar do segundo grau, na escola pública, Liceu de Goiânia. E aí começou a nossa trajetória. Eu fui ser office boy do antigo Banco do Estado de Goiás, e no segundo ano do ensino médio já, né, que era um curso profissionalizante em estatística, eu consegui passar no concurso de escriturário do Banco Central do Brasil, já em Brasília. E aí me mudei para Brasília já em 1977, e aí começou toda uma outra vida acadêmica, né? Entrei para a Faculdade de Economia e depois avançamos aí nessa trajetória que você já colocou. Mas eu quero dizer que eu sinto honrado em participar desse Top Show, né? E você, Carbone, é também um inspirador para mim, né? Todo incentivo seu me deu mais força para continuar a nossa trajetória, né? Abraão, eu fico muito feliz com isso, né? Porque quando duas pessoas se inspiram mutuamente, elas vão se tornar cada vez mais grandes amigos, né? Mas eu queria que você contasse um pouco o seguinte: o que eu percebi em você no pequeno prazo que a gente conviveu junto é que você tem uma maneira de lidar com o conhecimento que ele muito aberta. Você rapidamente se articula e consegue, de uma certa maneira, dominar o conhecimento que é colocado na frente de você. Então, como é que você funciona diante disso? Porque, se a gente olhar para a tua trajetória, você fazia 4 anos em um, com muita agilidade, e você sai quase de uma situação de analfabetismo para ser um funcionário do Banco Central também muito rápido, né? Como é que é essa tua estratégia de incorporação de conhecimento? Você sentia dificuldade? É muito esforço? Como é que você lida com isso?
Eu sofri muito bullying quando eu era criança, que eu era uma pessoa que não conseguia falar, né? Eu era muito gago. E aí eu sofria bullying, que na época eu nem conhecia esse vocabulário, né? E eu me sentia uma pessoa menor que os outros, tá? Que tinha menos capacidade. E isso me deu força para buscar mudar a realidade, né? E consegui, com muita leitura, com muito esforço. No início, eu queria fazer medicina, né? Mas aí, como tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ficava difícil a aprovação no vestibular de medicina. E como eu entrei no Banco Central, eu tive muito incentivo para fazer economia, né? Que era a área da atividade fim do Banco Central. E aí eu mudei de tática, mas a crença que você é capaz é que vence. Eu me inspiro muito em Aristóteles, né? Aristóteles ele deu o caminho para a felicidade. Ele dizia que todas as pessoas nascendo sadias, elas podem se tornar racionais com a educação, tá? E aquelas que se tornassem racionais primeiro chegariam ao sucesso primeiro, né? Tá? Já que a racionalidade é um motor de busca de conhecimento, né? Então, eu tenho até uma historinha do Aristóteles que ele deu o primeiro conceito de felicidade, né? Ele dizia que para as pessoas conseguirem serem felizes, precisava de 3 requisitos: ter algo para fazer, ter alguém para amar e ter esperança no futuro. Eu acrescento mais duas preposições, tá? Estudar muito e usar o que Mahatma Gandhi usou. O viver cada dia como se fosse o último, mas aprender cada dia como se fosse eterno, né? Então, eu sigo esse caminho. Como a gente nunca sabe o dia que vai morrer, então você precisa aprender cada dia como se você tivesse uma vida muito longa. O que eu percebi também pela tua trajetória, pelas graduações que você fez, você investiu fundamentalmente no desenvolvimento horizontal. Quer dizer, você trabalha, você estuda qualquer tema. Então, fala um pouco como é que foi essa trajetória dessas várias graduações. Por que você fez essas escolhas tão díspares? Você não centrou o teu conhecimento num ponto, você não quis verticalizar. Você parece que você forçou a horizontalização. Isso te dá prazer? Isso te ajuda? Como é que você trabalha com isso? Eu fiz um tratamento com fonoaudiólogo, né, sobre a abertura das fossas nasais, e aí isso me deu a capacidade de, à medida que você fazia muita leitura, você melhorava o problema da dicção. Leitura em voz alta e também dirigir, né? Esses 2 exercícios me deram a capacidade de melhorar a fala, né? E aí essa questão da leitura me levou a escrever poesias. Eu tenho um livro de poesias que chama Caminhos Poéticos, né? Tem um outro de crônica que chama Caminhos Poéticos Crônicas, e tem um livro de economia, macroeconomia aplicada, que foi a estimativa da pressão do mercado de câmbio e da pressão do Banco Central no câmbio no período de 95 a 99, quando foi implantado o Plano Real, né? Então, esses exercícios de ler muito e de escrever me permitiram que a gente pudesse avançar. Agora, quanto às escolhas, realmente foi uma escolha utilitarista, porque eu fui obrigado a trabalhar em 2 ou 3 empregos para poder educar os meus filhos, né? A faculdade particular cara, e aí eu tive que trabalhar um período no banco e dar aula no governo de Brasília, o outro, e à noite ainda dar aula numa faculdade particular, né? Então eu tinha que trabalhar muito eu sou pai de 4 filhos, né? E graças a Deus todos já concluíram a universidade e já estão trabalhando bem encaminhados. Eu estou numa fase de retorno agora, né? Quando eu digo o sucesso após os 50 anos, é porque eu só consegui terminar meu mestrado aos 50 anos, né? Em 2003, eu concluí em 5 de dezembro de 2003
e eu fiz 50 anos em 12 de dezembro de 2003, né? Então, a partir daí, foi que eu passei a ter uma remuneração maior, né? Então, é uma crença, né? Eu penso que o conhecimento é infinito, né? O céu é o limite. Né? Abraão, agora você foi uma pessoa, pelo que você coloca, você tinha dificuldade de fala, você praticamente era analfabeto até os 18 anos, e você mesmo disse que sentia que você era foco de bullying, né? Então você é um cara que era excluído, né? As pessoas te excluíam, né? Como é que essa exclusão perdurou ao longo da sua vida? Você se sente ainda que as pessoas te excluem? Você sente ainda algum foco de exclusão? Ou você não dá mais bola para isso? Como é que você lida com isso? Hoje eu já superei esse problema, né? Porque eu conquistei um bom salário, né? A nível de Brasil, graças a Deus, eu ganho entre os 3% melhor remunerados, né? Porque eu tenho 2 fontes de renda e continuo trabalhando, né? E então, com a conquista da emancipação salarial, a gente obteve os outros pré-requisitos, né? De participar da classe média, os filhos formados com bons empregos, né? Uma mulher, entendeu, que me ajuda muito. Aí a gente superou esse problema, né? Mas a gente está aprendendo a cada dia, né? A cada dia é um aprendizado. Agora mesmo eu estou concluindo dois planos antigos, né? Que é montar a minha escola, né? O IEPS do Brasil, aqui em Palmas, e também concluir 2 anos aí no Instituto Federal como professor para poder tocar o meu próprio negócio, né? Então, eu me sinto duplamente realizado. Voltei para o meu estado, para o Tocantins, estou com a escola já praticamente montada e ainda estou no Instituto Federal do Tocantins, que é uma faculdade federal de nome que dá o status que eu sempre busquei, né? Então, eu me sinto em igualdade com as pessoas que conquistaram a emancipação, tanto intelectual quanto financeira, né? Abraão, eu sinceramente eu não conheço, talvez, eu acho que não tenha ninguém no Brasil, não sei se tem no mundo alguém que aos 18 anos era analfabeto e chegou a ser doutor em economia, que exige um aprofundamento em matemática sem precedente. Eu sei por causa que eu estudei 1 ano para entrar no doutorado, só matemática, para eu poder acompanhar o curso, né? Então eu fiz 1 ano prévio de aprofundamento em matemática e talvez tenha sido o momento mais difícil da minha vida estudar tanta matemática no doutorado de economia que eu me lembro que eu passava mal estudando matemática. E você saiu dos 18 anos sem base, sem uma base cognitiva para a escola e consegue virar doutor em economia, quer dizer, é uma coisa sem precedente, né? E aí eu queria agora trazer o Arthur Roman para a nossa conversa aqui. Arthur, você sabe que o Abraão tem uma história política, né? Muito legal, né? E uma atuação política legal. Então eu passo para você um pouco a palavra aí para você bater um papo com o Abraão sobre essa questão da inserção dele na política e a atuação social dele na comunidade. Arthur, você precisa habilitar o som. Isso. Perfeito. Tudo bem, estou aqui, estão me ouvindo, né? Sim. Abraão, muito bacana te ouvir, admirável tua trajetória, tua história de vida. Eu vou fazer uma provocação para você, Abraão. Seguinte, as sociedades capitalistas que apresentam, especialmente aquelas que apresentam uma grande distância social por conta de uma distribuição de renda injusta. Então, essas sociedades capitalistas que acabam criando condições privilegiadas, né, para uma minoria,
gostam de pegar exemplos como o teu, magnífico exemplo, de que se a pessoa se dispõe, ela consegue vencer. Aquele mito do self-made man, do capitalismo americano. Como você se vê, e se você já sentiu que isso foi utilizado, você como um exemplo de que se a pessoa quer, se dedica, se a pessoa se esforça, ela consegue vencer. E a gente sabe que isso é um discurso ideologizado que não corresponde à realidade, porque milhões de brasileiros, com a mesma vontade que você teve, com a mesma disposição, não conseguiram sair da miséria. Eu fui propositadamente provocativo para saber como você vê essa situação. Você é um modelo num sistema que não oferece oportunidade? E é uma pergunta interessante, porque eu posso voltar a uma outra tese que eu defendo, né? Que é não existe a sorte, não existe o azar. Para mim, a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. O azar é o contrário, a oportunidade aparece e a pessoa está despreparada. Tá certo? Então, eu acredito na intuição, né? Você precisa correr atrás, porque Deus disse, né? Faça a sua parte que eu ajudarei, né? Então, a sociedade capitalista, eu me enquadro nela como aquele livro do desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento tardio, né? Então, a gente teve que correr atrás, porque o Brasil foi uma colônia de exploração, né? As colônias de povoamento chegaram ao sucesso primeiro, né? Então, a gente teve uma colonização irracional. Aí eu volto para a tese de Aristóteles, né? Aquele que se torna racional primeiro, chega ao sucesso e toma a decisão acertada primeiro, chega ao sucesso primeiro, né? Eu, graças a Deus, consegui tomar a decisão acertada ainda há tempo, né? Tá? Porque os meus filhos, por exemplo, se formaram aos 23, 24 anos. Eu, aos 23 anos, eu estava entrando na faculdade, né? Então, eu considero que minha trajetória é um caso específico de um desenvolvimento tardio, mas nunca é tarde, né? Mas é uma crença, né, que é possível você conseguir quando você tem vontade, né? É uma decisão de escolha. A vida é feita de escolha, né? E a primeira aula que eu tive com o Dr. Carbone aí foi com o professor Wilfredo, e ele abriu a aula dizendo, para aprender economia você precisa de 2 requisitos: ter inteligência e ser racional. Ou seja, a inteligência, o Aristóteles diz que todo mundo tem, né? Nasce. Agora, tornar racional, aí depende da educação, né? Então, eu penso que eu tomei a decisão acertada ainda há tempo, né? E essa questão da tua trajetória política, quando é que você decide entrar na política e por quê? Olha, em realidade, eu participei do movimento estudantil, né? Eu fui diretor de diretório acadêmico na UDF, no CEUB, onde eu iniciei uma faculdade de matemática. Então, eu já tinha uma raiz familiar, né? Meus primos foram deputados, tá? Mas para decidir mesmo, foi quando eu passei na seleção para o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 92. Aí o Banco Central não me liberou para ir fazer o curso, né? Porque eu vinha de uma classe, ainda tinha aquele bullying, né? O chefe imediato achava que eu não iria ter condições de crescer, né? Aí a única forma de eu fazer o curso era participar de uma eleição de vereador para ficar liberado do banco para fazer o mestrado, né? E eu consegui me eleger na minha cidade e iniciar o curso de mestrado, né? Então, foi um pouco de rompimento de barra. Eu desisti imediatamente daquela carreira que estava meio bloqueada no Banco Central e fiquei 8 anos fora, com mandato de vereador,
e aí eu consegui fazer o mestrado, né? Aí as coisas mudaram, né? Mas foi uma forma de você romper, de pressionar, de mudar de atitude. Então, quando alguém diz que o outro tem competência, hoje a gente sabe que a competência é o quê? É conhecimento. Além do conhecimento, você tem que ter atitude e para tomar decisão, né? E eu tive que romper aquele ranço, né, do atraso e correr risco, né? Eu fui ser vereador para poder permitir que fizesse o mestrado. Deu certo. Atrasou um pouco, mas deu certo. Bom, eu sempre ficava apreciando a sua forma de lidar com a vida e toda vez você me surpreendia, né? Quer dizer, a gente estava acabando o mestrado, você estava falando que ia começar uma nova graduação, você estava sempre estava estudando para um novo concurso, que você queria ser professor da faculdade federal de não sei de que estado, você estava sempre com um desafio novo, né? E o que eu achei interessante é que você sai de Brasília, você está instalado na capital federal, né? Um lugar estável, um lugar que está controlado, que tem muitas oportunidades, mas você sai daqui e vai para o Tocantins, né? Tocantins talvez seja a nova fronteira do Brasil, né? Um estado que está crescendo, que está nascendo, é jovem. Você está sempre procurando algo novo para colocar, né? Então a pergunta é: por que Tocantins? O que você vai fazer aí em Tocantins agora, nessa fase da tua vida? Em realidade, eu nasci e me criei aqui, né, no Tocantins. Então, eu sou tocantinense, né? E como eu fui vereador aqui 8 anos, 2 mandatos, aí eu voltei para o doutorado, né? Tem uma parte da minha família aqui e as minhas raízes são quase nordestinas, porque o Tocantins faz parte da região norte, mas os costumes são nordestinos, né? Tá? Aqui eu me sinto em casa, né? Aliás, eu construí minha casa própria aqui e agora estou com 6 meses aqui, como se o filho que volta para casa, né? Tá? Então, eu tenho um projeto aqui de uma eleição esse ano de vereador e, se der certo, deputado federal, para voltar para Brasília como deputado federal para ajudar os meus conterrâneos aqui do Estado. Entendeu? É um novo projeto, mas, paralelamente a isso, eu sempre trabalho com plano B. Você pode observar aí que eu sempre tive 2 fontes de renda, eu sempre trabalhei com um plano B. O plano B é a nossa escola que nós estamos organizando para depois transformar numa faculdade. Tá? E você será nosso palestrante da aula magna da nossa abertura da nossa universidade. Tá? Oh, isso aqui é uma honra. Mas, Abraão, eu vou fazer uma confidência. Isso aqui é um talk show, viu, Arthur? E também você fica à vontade também para comentar. Vou te fazer uma confidência aqui, que é o seguinte. A minha família era uma família de classe média, mais para alta do que para média, né? E a gente tinha as dificuldades naturais de uma família de classe média alta, que de vez em quando não tinha o dinheiro para manter um padrão muito bom. E a gente, quando não tinha esse dinheiro, era uma agonia, né? E eu fui uma pessoa que nunca fui excluído de nada. E eu sempre tive as oportunidades que eu precisava. As oportunidades chegavam a mim muito fácil. Então, eu sou filho de uma família europeia, né? Então o branco tem mais facilidade para poder conseguir tudo o que quer. Eu estudei nas melhores escolas do país. Depois eu fui trabalhar numa empresa e rapidamente fui comandar a área de treinamento. Então, sentei em cima do orçamento de um treinamento de uma empresa gigante e que nisso me oportunizou estudar em outras belíssimas escolas no Brasil e no mundo. Eu não tive nenhum tipo de exclusão de nenhuma forma. Talvez o único momento de exclusão que eu tive foi quando eu separei, que alguns amigos não queriam que eu separasse e cortaram a relação comigo porque não admitiam a separação. E eu já me senti mal. Eu já me senti mal de ser excluído, porque na minha vida inteira só tinha tapete vermelho para eu passar. Então, eu estou te confidenciando isso, não é com orgulho, não, porque eu, nos poucos momentos que eu me senti excluído, eu me senti muito mal, né?
E você não, inclusive até no momento difícil que eu vi que você ficou adoentado e que você em nenhum momento reclamava de nada. E aí a exclusão, o que eu quero dizer para você exclusivo, é o seguinte: a minha vida foi uma vida de não exclusão, foi só de inclusão. Aonde eu ia, as pessoas queriam me incluir. Eu não sei como é que você, como é que foi o teu roteiro, Arthur. Conta um pouco de você e depois voltamos aí para a questão do Abraão, porque é um contraponto, né? Minha vida foi uma vida de inclusão. Todos querem me incluir. E a sensação que eu tinha com o Abraão é que todos queriam excluí-lo, né? E ele é um cara que tem um sucesso extraordinário, quer dizer, mas nós temos situações distintas, enfrentamos situações completamente distintas. E você, Arthur, como é que vê isso? Não, eu também tive uma criação semelhante à tua, Carbone, no sentido de estar sempre incluído como classe média e muito bem administrada essa inclusão pelo meu pai, minha mãe. E fomos educados a valorizar a educação como o melhor capital que meu pai poderia nos deixar, né? O que ele nos deixou foi essa valorização da educação. E eu vejo que o Abraão, pela história dele, a partir da alfabetização e da aprovação no Banco Central, que era um sonho, né, dos jovens na época, e continua sendo até hoje, né, ter um emprego desse, ele conquistou a inclusão dele com dedicação e estudo, e daí para frente ele foi ocupando os espaços de inclusão, inclusive politicamente. E eu queria até aproveitar, então, esse tema para voltar à questão política, porque, Abraão, você só me confirma, você é do PCdoB, egresso do Partido Pátria Livre, certo? Exato. Então, o Partido Pátria Livre ele foi fundado a partir do pessoal do MR8, lá dos anos 70, que é da época que eu participei do movimento estudantil. E MR8, ele se chama MR8 por movimento revolucionário, né, 8 de outubro, porque foi a data do assassinato do Che Guevara. Exato. E o Partido Pátria Livre, que é egresso do MR8, se aglutinou com o PCdoB. Então, é um histórico de partidos comprometido com a transformação social, né? Inicialmente com a Revolução, depois o MR8 se integrou ao MDB, né? O antigo MDB. Então, é um histórico de um partido, de um movimento político e depois de um partido que acredita na necessidade de uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Então, o Abrão diz que volta a se candidatar a vereador, pensando futuramente, né, uma cadeira no Congresso Nacional. Então, Abrão, você podia falar como você está vendo a situação política hoje com relação mesmo à inclusão daqueles marginalizados socialmente. Exato. Em realidade, eu militei no MR8 mesmo, na época da minha universidade. Quer dizer, a minha ida para o PPL teve uma origem, né? Eu militei aí em Brasília e em Goiás no Movimento Revolucionário 8 de outubro, que era um movimento, na época, muito radical, né? Depois, a inclusão no PMDB amenizou um pouco e ele virou mais socialista do que comunista, né? A inclusão nossa no PCdoB foi que a gente já tinha uma militância em comum, né? Na época da universidade. E como os dois partidos não conseguiram vencer a cláusula de barreira, né? Aqueles 1,5% de voto para federal ou 9 deputados federais, então, se incorporasse um ao outro, a gente iria manter os direitos de um partido, né? Com
fundo de campanha, liderança na Câmara e no Senado e tempo de televisão, né? Então, foi útil para os dois lados, né? Houve ganhos tanto para o PPL quanto para o PCdoB. E hoje eu sou a segunda pessoa mais importante do PCdoB aqui no Estado, né? Eu sou o vice-presidente, o presidente é um deputado que se elegeu pelo PPL, que eu era o presidente, né? Então, eu tenho hoje as condições para uma eleição com uma votação menor, mas com chapa própria, porque as coligações proporcionais acabaram, né? Então, agora a gente tem condições de... Já fizemos isso para deputado, né? Elegemos um deputado estadual. E agora tem a chance de uma eleição de um vereador na capital, que é o primeiro passo para você tentar a Câmara Federal, né? Que a capital é o município com maior densidade eleitoral, e eu estou realmente na capital com uma inserção na área acadêmica e no movimento social. A opção por essa linha de centro-esquerda, de inclusão, é porque eu venho da exclusão, né? Eu saí o meu pai e a minha mãe tiveram 20 filhos. Então, foi muito difícil a gente se incluir, né? E eu quero colaborar com a inclusão agora no resto da minha vida, né? E eu ainda me sinto novo, né? Eu penso que, com o avanço da medicina, a gente tem condições aí de chegar aos 100 anos. E daqui para lá eu quero ainda ser governador do Tocantins para ter as condições políticas de uma maior inclusão dos meus irmãos que não tiveram nenhuma oportunidade. Carbone, eu queria amarrar com uma pergunta, aproveitando a experiência do Abraão também como professor. Abraão, nós temos, acredito que a mesma idade, eu também sou de 53, e eu odiava estudar quando era criança, até que peguei gosto e não parei mais. Então, eu estou terminando o curso de Direito este ano, depois de já ter feito 2 graduações e ter amealhado aí os diplomas que todo acadêmico pleiteia. Mas o que eu noto, cara, que eu gosto de estudar, você gosta de estudar, o Carbone gosta de estudar. A escola, me parece, ela privilegia um tipo de inteligência e um tipo de desempenho escolar, e quem se adapta a esse modelo vai ter sucesso. Eu era de uma família classe média, mas era um bom aluno, passei no concurso do Banco do Brasil, meus 2 irmãos também. A gente sempre teve essa facilidade de reproduzir o discurso escolar. Então, eu acho que a gente assim, nós precisamos de oferecer oportunidade para que todo mundo estude. Com certeza, a escola é fundamental e é o caminho para a promoção de um país. Tá? Só que o modelo escolar, para aqueles que conseguem chegar na escola, eu acho que ele é excludente, porque ele privilegia um tipo de inteligência muito específico. E aqueles que não conseguem ficar durante esse tempo todo olhando para um professor, falando coisas nas quais ele não acredita. Eu, às vezes, penso assim, isso é a experiência que eu vejo na faculdade hoje. O que tem uma coisa em que professor e aluno combinam, nenhum queria estar lá. Agora, com a pandemia, em que as escolas, a minha adotou a educação à distância, eu, por sinal, acho muito mais produtivo, apesar dos jovens não gostarem muito, porque esse negócio de informática é coisa de velho, né? O jovem não quer saber de informática, eles nasceram com isso aí. Nós é que somos apaixonados, né, pela informática, porque ela revolucionou a nossa vida. Então, mas eu não quero confundir, não. A escola inclui. E quando você está lá, ela exclui a maioria da sala, porque ele não consegue entender o que o professor fala, tira nota baixa, sistemas de avaliação que são cruéis. É isso aí. Queria ouvir você. Em 2008, eu fiz uma pós-graduação em EAD, né? O ensino à distância. Essa pandemia agora ela está permitindo que a gente mude os hábitos, inclusive na educação, né? Eu estou dando aula aqui
do meu escritório. Então, eu penso que o ensino à distância vai poder incluir a maioria excluída na medida que os governos permitem que cada família tenha a sua rede de comunicação, o seu computador com a internet. Se isso for permitido, nós vamos reduzir tremendamente a exclusão, né? Eu penso que dentro de pouco tempo não vai ter mais quase aula presencial, só para aquelas atividades de medicina, que a necessidade da prática ao mesmo tempo. Mas eu já fiz uma faculdade de matemática à distância, já tem engenharia à distância. Reduz custo, você ganha tempo e estuda na hora que é melhor para o seu trabalho, e a distância acabou, né? Vai reduzir trânsito, tempo, combustível. Então, nós estamos caminhando para uma inclusão da sociedade menos favorecida através da tecnologia, né? Agora mesmo eu estou em Palmas, vocês estão em Brasília, né? Então, a gente rompeu com a questão da distância. Se a gente romper com a questão da tecnologia para grande parte da sociedade, a gente vai conseguir uma maior inclusão na área da educação também, né? E voltando só a um dos preceitos que eu continuo insistindo, tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele se ensina três conceitos. Não gastar tudo que ganha, investir uma parte, pegar conselhos com pessoas sábias e honestas e ampliar sempre a capacidade de mais conhecimento, porque você amplia a capacidade de ganhar mais, né? Então, esses três conceitos, eu penso que vai permitir aos brasileiros, por exemplo, uma redução da desigualdade de renda, né? À medida que todo aquele que quiser pode ampliar a sua capacidade de ganhar mais, né? Então, eu penso que nós estamos caminhando para uma época onde só vai ser excluído aquele que quer, né? Porque se os governos não der as condições de tecnologia para a sociedade, eu penso que a sociedade vai excluir ele do processo, né? Do processo político, né? Se a gente continuar nesse ritmo, né? Nesse aspecto aí, a pandemia trouxe uma vantagem, que é a inclusão da sociedade no mundo digital, né? Arthur, acho que pegando um pouco o seu mote, a gente vive uma situação interessante aqui no Brasil, e eu acho que o que vem ocorrendo no Ministério da Educação hoje no país é um pouco o que demonstra, né, o modelo político que a gente está vivendo. Interessante é que quando o último ministro, Weintraub, eu sempre tenho dificuldade de soletrar o nome desse senhor, quando ele entra no Ministério da Educação, ele entra com uma proposta de pacificação do MEC, né? Isso me lembrou muito toda a história de como que o branco atuava com o índio, né? Querer pacificar o índio é exterminar o índio, né? Você não pacifica ninguém, né? Você ajuda o outro a se estabelecer dentro da sociedade. E, a partir disso, o MEC virou uma central de debates que tinha tudo, menos uma proposta de educação, né? Um ataque frontal ao pedagogo Paulo Freire, que o que ele propunha em si é um pouco o que o Arthur Roman colocou aqui, que você vem falando. A educação tem que se dar no contexto que a pessoa vive, né? Então, o construtivismo é uma forma, né, uma pedagogia para que o indivíduo seja educado no contexto da sua comunidade, que essa educação faça sentido, né? E aí, até numa conversa que eu tive com o Arthur Roman, que eu já tinha percebido, né, o que vem acontecendo hoje na graduação e em outros cursos. O aluno, ele senta em sala de aula e aquela sala de aula não reflete o contexto que ele está vivendo e nem o contexto profissional que ele vai enfrentar.
E isso é um problema gravíssimo, porque ele se descola, ele vai arrumar um jeito de passar de ano, e ele se descola, porque aquilo não está costurado no contexto da vida dele. Então, de maneira que o processo de desenvolvimento ele fica prejudicado, né? Porque o indivíduo ele está muito mais procurando uma forma de se livrar do curso, né? E obter o diploma, porque o diploma é importante para ele prestar um concurso, para ele se colocar diante da comunidade, do que verdadeiramente aprender. Então, o Brasil precisa de saídas, né? E as saídas que o Brasil precisa é simples, né? Uma criança em sala de aula o maior tempo possível, na educação básica, precisa de um ensino de segundo grau profissionalizante, de inserção no mercado de trabalho, e essa inserção tem que se dar no contexto da comunidade que essa criança vive, porque não podemos mais pensar nessa migração interna para as capitais, que as capitais não suportam mais, porque não tem emprego, e o ensino superior focado no treinamento à distância. Tem que ter ações presenciais, é óbvio que tem que ter ações presenciais, mas você pode, grande parte do ensino superior, naquilo que for possível, você pode descarregar à distância. E aí o Brasil tem todas as condições de fazer isso, todas as condições. Eu até, na última live, eu comentei sobre o trabalho que o próprio Banco do Brasil fez junto com o governo, e se eu tive, de uma certa maneira, participando dessa atividade, que foi a construção da Universidade Aberta Brasileira, né? Ela foi construída preliminarmente dentro de um projeto entre Banco do Brasil e Governo Federal, que a ideia era iniciar esses trabalhos para possibilitar que os bancários do Brasil pudessem fazer uma graduação à distância e, ato contínuo, você entregaria esse projeto para a nação para a expansão da educação à distância no superior com todas as suas possibilidades, na maioria das disciplinas, dos cursos, e mais, com uma organização das universidades públicas em consórcio. E essa é uma questão importante, porque o governo parece que não tem capacidade de agir organizando os atores da própria administração pública. E quando entra a administração privada, é crise e escândalo, né? Não estou querendo dizer que a administração privada que entra em contato com o governo é corrupta, não é isso. É o que vocês estão observando aí ao longo dos últimos anos, né? As grandes parcerias privadas com as construtoras, por exemplo, no país, ou com os frigoríficos, né? Que era uma estratégia importante no campo da agropecuária, você trabalhar uma grande holding para poder, né, administrar os rebanhos, fazer corte da carne adequado, estruturar todo o processo de exportação. Eu não sou contra grandes organizações. Isso, o mundo inteiro opera desse jeito. Mas daí você virar um centro de corrupção sem precedente é uma coisa que... Então, o governo não faz o papel que lhe cabe, que é de organizar. Nós estamos vendo isso agora no Covid. O governo federal, e isso não é uma acusação, isso é uma constatação. O governo federal sai fora e deixa os estados e municípios se virarem, né? Os ônus e os bônus estão na mão do estado e dos municípios. Essa organização federal, ninguém enxerga. Se ela existe, não se enxerga, porque até a questão da informação, ela parece que está sendo cerceada. Os meios de comunicação fizeram uma pressão enorme sobre o governo para que o Ministério da Saúde voltasse a colocar as informações para que todo mundo pudesse saber para onde vai a epidemia, a pandemia no Brasil. Então, o governo não organiza os entes públicos. O governo federal, que é o papel dele, né? O governo estadual tem que organizar as prefeituras. O governo federal tem que organizar os estados. E ninguém... Você vê, todo esse 1 ano e meio do Ministério do Trabalho com esse senhor que acaba de ir para os Estados Unidos aí para ocupar uma diretoria no Banco Mundial, ele não abre a boca para falar de educação à distância. E mais, as favelas agora, né, muitas crianças não conseguem continuar o seu curso do ensino fundamental, do ensino profissionalizante ou do seu curso superior, porque o indivíduo não tem um Wi-Fi. Tem o celular, mas não tem o Wi-Fi adequado. Quer dizer, o que o Estado tinha que fazer agora era minimamente organizar essas empresas de telefonia
e de comunicações para prover os sinais para não criar mais uma exclusão sem precedente, aonde você vai ter o jovem de classe média e de classe alta, né, concluindo o curso, e o jovem de classe baixa, por falta de acesso à internet, não vai conseguir concluir o curso. Quer dizer, eles vão ficar com mais uma defasagem histórica, um ano a menos de educação para todos os pobres desse país, o que não é nada razoável, né? Quer dizer, se discutiu tudo no Ministério do Trabalho, né, denúncia contra o judiciário, se há uma instituição responsável, séria nesse país, é o judiciário, né? Nós não vamos abrir mão dele, não adianta ficar xingando o juiz de ladrão, porque esse não é o caminho, né? O judiciário hoje está gestando o país, todo mundo está vendo isso, né? Quer dizer, alguns prefeitos, alguns governadores que começam a tomar medidas de administração da pandemia sem base em informação, entra um juiz e, com uma liminar, ele consegue parar aquela gestão e fazer o pessoal da população voltar para casa em quarentena, enquanto o governo não coloca os dados na mão, né? Quer dizer, hoje nós temos um judiciário atuante, e se não tivesse esse judiciário fazendo esse papel espetacular, né? Quer dizer, eu acho que se tem alguém trabalhando bem nesse país são os juízes, né? Quer dizer, não é razoável ficar chamando o juiz de ladrão no momento que os juízes estão fazendo um trabalho sem precedente, vai ficar na história. Se eu puder escrever sobre isso, eu vou escrever, porque é um exemplo de administração, né, que transcende, né? A responsabilidade hoje caiu no colo do juiz, né? E é uma coisa bonita, e eles estão respondendo bem ao desafio da nossa comunidade dentro da lei, né? Não é ao arrepio da lei, dentro da lei. E eu já quero parabenizar todos os tribunais, todos os juízes, pelo trabalho magnífico de harmonização dos poderes aqui e manutenção da gestão do país. Então, eu fico meio emocionado, Abraão, por causa que esse momento é um momento especial que nós estamos vivendo, né? E nós estamos falando aqui de como é que esse governo pode melhorar a gestão, né? Então, para fechar o nosso trabalho aqui e eu passar para o público, eu quero que o público agora também faça questionamentos para você. Como é que você vê a Universidade Aberta Brasileira, graduação à distância, está toda a estrutura montada, só precisa de organização e organização desse consórcio. Como é que você vê o papel da Universidade Aberta Brasileira nesse cenário? Desde 2008, quando eu fiz o curso de especialização em EAD, eu soube que na Inglaterra havia mais alunos à distância do que presencial. 2008, já tem 12 anos atrás, né? Então, eu penso que o futuro da educação vai ser na forma de EAD. Por quê? Porque a inclusão de um número muito maior de estudantes vai ter muito mais redução de custos, né? A universidade vai chegar à casa de todos e os governos vão ter um custo muito menor se utilizar a forma de EAD. A forma presencial apenas para aqueles cursos que são estritamente necessários, né? Hoje a gente já faz engenharia e matemática à distância, né? Então, eu penso que o futuro da humanidade vai caminhar, a partir dessa pandemia, para o ensino à distância. E é a forma de maior inclusão social das classes menos favorecidas. Vai depender dos governos darem a tecnologia para toda a juventude. Isso aí não é difícil, porque a cada dia que passa, a tecnologia fica mais barata, né? E mais fácil de acessar através do celular, né? Então, o futuro da educação passa pela forma de EAD, né? E o governo que não se incluir nesse processo vai ficar para trás, né? É a minha opinião. Muito bom. Antes eu queria agora pedir para o público que está nos ouvindo, nós estamos com uma audiência boa e fidelizada, né? O que demonstra que o pessoal está gostando da sua entrevista aqui, viu, Abraão? Porque nesse mundo da internet a fidelização é baixa, né? Principalmente nas lives. Arthur, antes de eu passar a palavra para o público que está elaborando as questões, você quer fazer algum comentário sobre o que nós estamos conversando até agora?
Arthur, você está sem som. Desculpa, tem uma reforma aqui no andar de baixo, eu estou preocupado do som ambiente ficar incomodando, mas eles pararam agora, acho que para o almoço. Mas essa temática de educação sempre nos encantou, né, Carbone? E ao Abraão também, pela trajetória dele. E, assim, o ponto que me toca muito você tem a dimensão da possibilidade tecnológica e os governos, sim, são responsáveis por oferecer ou capitanear essa luta para que se dissemine as redes, né, pelo país todo. E você falou com muita propriedade aí, Carbone, que nessa situação que nós estamos vivendo aqui, o Ministério da Educação, cabia a ele, né, desencadear as parcerias com as empresas de telefonia para distribuir o acesso, né, às redes, o Wi-Fi, todo esse canto do país aí. Então, essa é uma dimensão importante. O Abrão já falou que os governos que não investirem na construção dessa infraestrutura, na viabilização, né, de inserir as pessoas na rede, esses governos vão ser descartados. Então, tem essa dimensão e tem a outra dimensão que aí você, dentro da escola, né, como você vai organizar o processo e a questão do conteúdo, que você também falou a respeito. Eu acho que isso é um tema super relevante e que precisa ser discutido incansavelmente, questionado os modelos, os feudos que existem nas instituições de ensino e que se acomodam reproduzindo, né, modelos e conteúdos que não atendem mais às demandas das pessoas, da sociedade. E o Abraão, ele me passa muito otimismo, e eu acho isso muito saudável nesses tempos aqui, né? Passar esse olhar até com benevolência e acreditar que a gente pode mudar as coisas com empenho, com empenho pessoal, individual. E eu tenho sempre olho também esse aspecto das condições objetivas e não apenas subjetivas, né? E eu acho que a situação atual do governo no país, né, é para reduzir as condições objetivas de inclusão. Mas vamos ouvir as pessoas que estão nos acompanhando, Carbone, como você falou. Vamos. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Abraão, é do Roberto Silva. Não sei se você conhece o Roberto Silva. O Roberto Silva, ele queria saber como é que você administra o teu dia a dia, porque você é um cara muito ativo, faz muita coisa. E aí, quantas horas de sono em média por noite você tem? Como é que você funciona aí durante o dia e durante a noite, Abraão? Em realidade, a minha produção é maior à noite. Inclusive, eu estou sendo repreendido pela minha companheira Flávia, porque eu só desço para dormir depois de 1h da manhã, 2h, tá? A minha produção é depois das 21 horas às 2h da manhã, onde eu me concentro mais e aproveito a oportunidade do silêncio, né, da rua e da minha concentração, né? Então, os finais de semana também, né? Eu aproveito o máximo que posso. Inclusive, o médico já me recomendou dormir mais, né? Por causa da labirintite. Mas à noite é um período que dá maior produção. Aliás, eu fiz minha faculdade de matemática quase toda à noite, né?
a produtividade é maior, né? À noite com a calma e o silêncio, né? Nós temos aqui duas pessoas que estão fazendo perguntas. Uma é o nosso amigo doutorado Eduardo, que eu vou deixar para fazer um pouquinho para frente. E temos aqui um colega chamado Luiz Antônio Machado Lopes. Ele está presente em todas as lives e fazendo perguntas a todos os palestrantes. Obrigado, Luiz Antônio, pela sua fidelidade aqui ao nosso evento. E, então, a primeira coisa que ele fala é: parabéns ao Abraão por sua brilhante e bela trajetória. E, no entanto, precisamos aprofundar a questão de que apenas as pessoas que tiveram força de vontade vencerão, que é um pouco o que o Arthur comentou, né? Falou, pô, será que só a força de vontade pessoal é suficiente? Ele fala, os excluídos ignoram sua condição. Então, às vezes, não tem força de vontade porque ele ignora a sua condição. Como é que você vê essa questão? É esse o ponto, né? Quer dizer, você é um cara que venceu porque tem força de vontade, mas você tinha clareza da sua condição. Mesmo quando você estava não formado, você tinha clareza de que você precisava se formar. Então, o mundo era transparente para você. E esse pessoal que ignora a sua condição? Como é que a gente lida com esse pessoal? Olha, a minha mãe sempre me dizia que acompanhe um bom que você será um deles. E as companhias são muito importantes. Eu tive, na época de estudante, alguns companheiros de república, né, que eu tive que ir para Goiânia, né, e esses companheiros me incentivaram muito. Uns são médicos, outros são... Tem um que agora é secretário nacional da Agricultura, já foi deputado federal. Então, as companhias são muito importantes nesse processo. Mas a pessoa tem que querer também, né? Tá? Porque está escrito na Bíblia, e se a Bíblia fosse toda errada, ninguém utilizava até hoje, né? Lá em Neemias está escrito que a maior ausência da sabedoria é a preguiça. Então, a preguiça é o primeiro passo para a derrota. Tá? O segundo, a maior ausência da sabedoria é a precipitação. Então, a gente tem que ter vontade para trabalhar e não pode se precipitar. Tem que fazer a análise. Antes de tomar uma decisão, você analisar os prós e os contras, né? Então, eu tive boas companhias e acreditando que eu posso, né? Que quem quer pode, tá? Não tem nada que impeça aquele que tem determinação, né? A determinação aliás, a forma do sucesso diz o quê? Que você tem que ter uma atitude, né? Determinação, e você tem que ter disciplina, fazer cada coisa na hora certa, porque tem coisa que não dá para adiar, né? A disciplina é fundamental na forma do sucesso. Aí vem as competências, né? Atitude, conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, é o caminho. No meu livro, que tem esse nome aí, O Sucesso Após os 50 Anos, é o livro que eu vou publicar em 2 anos. Eu vou dar a forma do sucesso, né? Para qualquer um. Quem seguir a fórmula vai ter sucesso inevitavelmente. Determinação, tá? Disciplina e adquirir a competência, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. A somatória disso aí dá sucesso. Não tem jeito. É demorado? Porque nada chega também por acaso, né? Tá? Porque você tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades, né? Não existe a sorte nem o azar. Existe a pessoa preparada na hora que a oportunidade chega. E a oportunidade sempre aparece, né? Abraão, agora eu estou com uma pergunta aqui interessante do nosso ouvinte aqui, Marcos Antônio Pereira Borges. Você está acompanhando os noticiários aí e você tem visto aí que normalmente isso é a história da política brasileira, né? Quem acusa, quem se propõe a defender a justiça e combater a corrupção, quando você vai investigar, sempre tem algo atrás aí que isso tem sido em praticamente todos os governos, né? E a gente espera que
esse governo não seja, mas aí já está estourando uma outra denúncia aí que não sai da televisão, né? O caso aí do parlamentar do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que estaria envolvido nessa rachadinha. Parece que nenhum político é imune a nada, né? Quer dizer, eles se aproveitam quando vão acusar o próximo e parece que todos caem no mesmo atoleiro, né? Então, o Marcos Antônio Borges fala: prezado Abraão, considerando a corrupção descarada no país, que dificuldades você espera no futuro mandato de governador e qual a sua ideia no combate a esse mal, especialmente na área da educação? Eu penso que a gente vive na educação um período aí de escuridão, né? Então, nós vamos, esse atual governo aí, nós vamos ter uma pequena idade média aí na área da educação. Mas é possível romper, né? Já que as universidades estão pressionando, né? Já começaram a liberar a verba das universidades que estavam bloqueadas, né? Eu penso que é possível romper. Agora, com relação à corrupção, se não tiver a punição exemplar, é difícil. Porque aqui no meu estado mesmo, os políticos aqui, 90% foram para a política para se enriquecer, tá? E não para atender a sociedade, né? Então, é difícil, mas não é impossível, né? Não existe nada impossível. A pressão da sociedade vai quanto maior a pressão, mais rápido a gente vai ser inserido nesse processo de desenvolvimento, né? Mas é um problema social. Se a gente vê aí, o Centrão já está exigindo a mesma troca dos governos tradicionais dos últimos 30 anos, né? Aí, para o presidente não ser impeachmentado, vai fazer uma composição com o Centrão para poder garantir que o processo de impeachment não retire, né? Então, é complicado, mas a sociedade vai ter que estar atenta para pressionar, né? É a única forma imediata, né? E a sociedade não votar nos corruptos, porque senão você vai reproduzir os mesmos, né? Aí não é legal, né? E eu vou trazer à baila aqui a questão de um colega de doutorado nosso, o Eduardo Borges. Então, já vou aproveitar para dar um abraço aí ao Eduardo Borges, nosso colega da Caixa Econômica Federal, que também fez o doutorado com a gente com bastante dificuldade, porque ele trabalhava o dia inteiro aí. Então, Eduardo, um abração para você. Obrigado por você estar presente com a gente. E o Eduardo faz uma questão que tem a ver com a pandemia e com a educação, mas só como prólogo, a gente já ficou sabendo pelos jornais aí que tem reitores de universidades que estão colocando aí que não vão migrar para o ensino à distância. É como se fosse uma negação. Estão negando o óbvio, né? É claro que você fazer uma mudança dessa, você tem que negociar com os teus professores, tem que preparar. Tem professores que têm dificuldade de mexer com tecnologia, tem gente que não tem computador em casa. Claro que é difícil. Mas negar o óbvio é um absurdo, né? Quer dizer, que se eu tiver uma dificuldade, essa dificuldade ela vai ser uma pequena porcentagem, né? Então, dá para superar isso de alguma maneira, né? Mas já tem reitor de universidade, né, no contexto de uma pandemia terrível como essa, que impõe a nós, a todos, a educação à distância, dizendo que não vai fazer a migração, né? O Eduardo pergunta: como você vê a atual crise do Covid-19 e as oportunidades de estudo para a rede pública e particular? E ainda ele arremata: alunos da rede pública têm menos acesso à tecnologia da informação. Como é que você vê isso? Eu penso que a questão dos reitores aí é porque vai reduzir a verba, né? As faculdades, as universidades têm uma verba que é orçamentária e que, se o ensino for à distância, vai reduzir. Até porque não vai gastar tanto com energia, com outras infraestruturas. Mas é possível, tá? Talvez essa resistência não seja tão grande, né? Até porque esse mês de junho, os institutos federais do Brasil todo, que são mais de 200, estão dando um curso para os professores para
adaptar já a forma à distância. Então, já há o treinamento. Aí, em Brasília, mesmo a Secretaria da Educação está treinando os meus ex-colegas aí para adaptar o ensino à distância, porque é inevitável, não pode ter aglomeração, né? Isso aí vai ter a influência política também, porque nós não vamos ter campanha mais de comício, de reuniões, vai ser na televisão e nas redes sociais. Eu penso que vai também reduzir a influência do poder econômico nas eleições. Então, aos pouquinhos, a gente vai melhorando, né? A necessidade faz as mudanças de atitude, né? A gente está num momento de transição e os historiadores já nos ensinaram. Os momentos de transições são os mais importantes porque os personagens estão conscientes que estão fazendo história. E nós temos que fazer a nossa história agora, nesses próximos 2 anos, porque a pandemia só reduz um ano depois da vacina chegar, né? Então, é um desafio sem precedente, né? Nós vamos viver a maior crise econômica da história da humanidade. Não é inevitável isso, né? Abraão, eu quero envolver também o Arthur nessa questão. Uma coisa interessante que parece patente no mundo inteiro é a perda do poder dos governos sobre a população, né? Então, isso significa o quê? Nós vamos ter um crescimento do Estado, né? No sentido de que as carreiras públicas de Estado no mundo inteiro vão ficar mais fortes, ou seja, o judiciário, a polícia, os fiscais, os auditores. Quer dizer, é momento de você fortalecer o Estado em detrimento de governo. É isso que vai acontecer daqui para frente. A gente viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, com o governo americano dá o toque de recolher e ninguém se recolhe. Ponto final, mas não está nem aí. É como se recolher não existisse. Eu não estou criticando nem nada, eu só estou refletindo, né? Eu acho que eles estão certos porque eles têm que ir lá defender seus interesses. Mas a polícia mesmo já não quer mexer mais, né? Porque fala, não, mas a população toda tá contra e acabou. Essa lei está morta, né? Quer dizer, você acabou de soltar uma lei que as pessoas têm que ir para ficar em casa e as pessoas vão para a rua, né? Então, qual é essa nova configuração? E antes de você falar, eu quero passar um pouco para o Arthur fazer uma reflexão e nós vamos fechar com essa tua reflexão sobre essa questão. Fala, Arthur. Você está sem som, Arthur, precisa liberar o som. Legal. O Michel Maffezoli, um sociólogo francês, ele tem uma reflexão muito pertinente. Esse livro dele já tem algum tempo, sobre o esvaziamento da política. É uma análise que ele faz. As formas tradicionais da política ser exercida, ela está saturada já. Então, o que você chamou a atenção aí para esse descontrole, né, do governo em relação à população, e isso a gente pode colocar no bojo disso essas manifestações que aconteceram, né? Começou a chamada Primavera Árabe, depois se estendeu por outros países, Estados Unidos, aqui no Brasil também, em 2013. Né? Então, isso tudo é repercussão, é efeito desse esvaziamento das formas tradicionais de representação política. E isso tem um impacto muito grande na democracia, que a gente está vendo que ela está sendo agredida em várias regiões do planeta, não só aqui no Brasil. Então, começa com esse esvaziamento das formas tradicionais de representação política. Agora, a democracia, já foi dito, né? Dentre todos os sistemas ruins, ela é a menos ruim. Então, nós continuamos com a mesma luta do tempo que o Abrão e eu, lá nos anos 70, no movimento estudantil, a gente brigava por liberdades democráticas. Liberdade democrática. A gente retoma essa luta agora, né, por incrível que pareça, por liberdade democrática e por defesa dos pilares,
que é o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Aí você vê que nesse esvaziamento da função governo está o achincalhamento do legislativo, como se todo legislativo, né, fosse pernicioso, e não é. Nós temos, eu, por exemplo, todo deputado em quem eu votei são pessoas dignas, honestas, estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? É que a forma de se organizar as eleições também é outro capítulo à parte, que acaba conduzindo para essa descrença, né, no governo. E aí, quando você diz, eu acho bacana quando você coloca, então o Estado se fortalece com o esvaziamento do governo, aí nós voltamos à questão dos 3 pilares, que vem lá de Montesquieu. Você tem que ter legislativo, executivo e o judiciário, mas é isso que sustenta o Estado. E a palestra que o Serginho Ried ofereceu aqui para nós, o vídeo dele está disponível no site da Inteleto. Eu recomendo para todo mundo assistir, quando o Serginho ele desnuda, nos conta, né, como todo esse histórico do poder das mídias sociais interferindo nas eleições, e isso deve ser pensado também como um causador dessa descrença total nos canais convencionais, né, de representação política. Fugir do partido político, por exemplo, como se fosse o espaço do mal, diminuir a importância dos sindicatos, né? Isso tudo responde, né, a interesses do grande capital, da elite dominante no mundo, de eliminar a possibilidade de reação. O que nós vamos ter agora? Eu acredito, sinceramente, Abrão, Carbone, quem nos acompanha, que, felizmente, as coisas não são lineares. O Prigogine nos mostrou isso no seu estudo sobre o caos, né? Que, na verdade, a gente está sempre diante, né, de caminhos, né, de possibilidades, né? Então, não acredito que nós vamos chegar ao ponto de 1984, que o Orwell previa, ou vai acontecer como Matrix, as máquinas vão dominar, vai ter uma elite que simplesmente se apodera. Eu não acredito que as coisas sejam lineares. Eu acredito que no Brasil existe uma força se constituindo a partir das bases que vai fazer diferença. Essa iniciativa magnífica tua, por exemplo, voluntariosa tua, entendeu? De juntar pessoas para ficar batendo papo e abrir isso. Vim aqui colocar tuas ideias, né? Quem é que dá conta disso, Carbone? Isso aí se multiplica e vai criando um impulso, né? E aí eu sou otimista, né? Para a gente criar um país melhor para todo mundo. Arthur, muito obrigado aí pelas tuas palavras, muito boas, viu? Belíssimo fechamento. E Abrão, agora o fechamento é seu aí. Você, por favor, conversa com o teu público aí. Primeiro, agradecer aí o meu sobrinho Ricardo, a Carol, que estão acompanhando, e os outros que estão acompanhando esse trabalho do doutor Carbone, né? Eu vou começar pela questão do Estado. Ontem eu estava no almoço conversando com o meu sobrinho, Ricardo, que é superintendente da Caixa em Salvador, e ele estava me dizendo que haverá um fortalecimento das instituições, dos quadros permanentes das instituições, daqueles que subiram através do concurso público. As habilidades que estão sendo adquiridas nessa crise da pandemia, não vai ter espaço mais para indicação política nos órgãos públicos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, as outras estatais, né? Então, haverá um fortalecimento das instituições. Os tribunais já têm esse poder, né? Mas, após a pandemia, os outros órgãos públicos vão se profissionalizar mais e vai ficar mais difícil a influência política no Estado brasileiro.
a não ser nas políticas públicas de redistribuição de receita, porque depende do Congresso, né? Tá? Então, essa questão do fortalecimento do Estado ela vai ocorrer de forma natural. Tá? Agora, com relação à questão da educação, nós vamos caminhar para a inclusão da sociedade carente na tecnologia, com o instrumento da tecnologia, e vamos o quê? Baratear mais a educação no Brasil. Vai reduzir a elitização. As escolas particulares já estão reduzindo os salários dos professores durante esse período de estudo em casa, e aí vai o quê? Vai igualar um pouco mais a socialização da educação. Isso aí vai permitir um grupo maior de indivíduos com acesso ao conhecimento, e, a partir daí, a racionalidade vai selecionar, né? Sempre haverá uma seleção natural pelos talentos, que é isso que a gente está vendo hoje. O próprio doutor Carbone aí partiu para uma área que socializa, tá? Redistribui a informação, e a gente vai, cada dia, conquistando um passo à frente, né? Eu penso que o futuro vai depender da habilidade de cada um e das atitudes, as decisões que serão tomadas, né? Eu me sinto honrado de participar desse momento. Agradeço aí o Arthur pelas as perguntas inteligentes, e a todos os ouvintes desse momento. Dizer que uma honra é para mim. A partir de hoje eu saio engrandecido, viu, doutor Carbone? Obrigado mesmo, de coração, e vamos continuar colaborando mutuamente. A hora que precisar, eu vou estar à disposição para colaborar com essa inclusão social. Tá? Muito obrigado. Abraão, eu só queria dizer, eu sei que você tem alguns familiares te ouvindo, eu quero dizer para eles agora, minha palavra é para eles. Quando a gente está do lado de uma pessoa extraordinária, o tempo todo, isso parece cotidiano, né? E o que é esplendoroso fica comum, né? Então, eu quero dizer para eles que você é um cara extraordinário. Que você mesmo disse aqui que aos 19 anos você estava no 3º ano primário. E você aos 23 estava numa faculdade. Eu nem sei imaginar o que é conseguir sair de uma situação dessa em 4 anos. Você conseguir uma situação de não conhecimento para uma situação de conhecimento. Não sei como é que sua cabeça trabalhou isso, né? Quanta informação em tão pouco tempo, né? Então, de fato, você é um cara extraordinário. Então, parabenizo a tua família de ter você ao lado, né? E falo para eles que eles têm que te valorizar muito, né? Porque você é uma pessoa que é um exemplo de vida, de coragem, de determinação. Então, foi uma alegria te entrevistar. Sou teu fã, te admiro muito e quero ver você crescer mais e ser governador e fazer esse país melhor e fazer teu estado crescer. Bom, eu quero lembrar a vocês que o evento não terminou, né? O nosso evento, nossas lives continuam até o dia 2. E até para lembrar o que o Arthur falou, do professor Sérgio Riede, que está aqui nos ouvindo, o professor Sérgio Riede vai ouvir as 37 palestras, as 37 lives, para depois fazer uma live tentando condensar a ideia principal do que foi debatido aqui. Sei que isso não é fácil, né? Ouvir 37 palestrantes ricos, cheios de informação, e daí fazer uma síntese, né? Não sei o que renda que ele vai construir, né? Mas a proposta desse evento é uma proposta organizada, né? A gente pensou num evento onde a gente pudesse refletir sobre esse ponto maravilhoso da existência humana, que é o desenvolvimento, né? Então, na continuidade, hoje à noite, nós vamos ter a doutora Lúcia Ferraz, que é uma das maiores intelectuais no campo de metodologias ativas, do protagonismo, do uso de tecnologias digitais. Então, eu fui buscar a doutora Lúcia Ferraz, porque agora é o momento de discutir essas questões, né? Eu falei, vem fazer uma live para nós e contar como é que toda a tua sabedoria num contexto do avanço extraordinário da educação à distância, né? E nós vamos ter aqui também o professor
do quadrinista que falou na semana passada, o Pedro Sangion, que é talvez hoje o quadrinista mais famoso do Brasil, né? O criador das tirinhas do Gurulino, né? E tirinha é uma coisa muito delicada, né? Tirinha é a poesia da história em quadrinho, né? Onde em poucas palavras, em poucos desenhos, você exprime muito, né? Quer dizer, é um artista refinado, né? E quem deu aula para o Pedro Sangion, que já é uma personalidade do país, foi o professor Carlos Ferreira da Silva. E o Carlos Silva não é só um artista, né? Ele é mestre em artes, curador de arte, artista visual e poeta. E ele vem falar de um tema magnífico, que é a arte em tempo de crise, né? Claro que a crise é o melhor tempo para fazer arte, né? Mas é um tempo difícil também, né? De muito sofrimento. Então ele vem contar sobre isso e ele vai estar com a gente amanhã às 18 horas. E não para por aí ainda. Nós vamos ter aí o início do bloco dos jovens. Então são vários jovens que foram convidados para fazer palestras sobre temas muito interessantes. E nós também resolvemos trazer um cara para discutir sobre as lives, né? E, olha, nós estamos fazendo live para todo lado ali. Claro que live é mais uma técnica de comunicação humana, como qualquer outra, mas parece que vem para ficar. Aí nós chamamos aí um produtor cultural, um filmmaker, escritor e roteirista, um cara que resolveu montar uma empresa para cuidar de live, é o Heraldo Palmeiras. E ele vem falar sobre a febre das lives, né? Então vamos tentar olhar para ver o que esse mundo de live está se colocando e quais são os novos negócios que se colocam no universo de comunicação digital aí, onde as pessoas frente a frente vão falar intermediados agora pelo computador, pela tecnologia do Wi-Fi. Então, pessoal, vocês continuem com a gente. Hoje, às 18 horas, quem gosta de educação nessa perspectiva de trabalhar, né, novas tecnologias, novas pedagogias para o mundo digital, venha ouvir a doutora Lúcia Ferraz. Agradeço a audiência de todo mundo, né? Nós estamos com uma audiência forte aqui, uma fidelidade forte. As pessoas que entram lá na live não saem. E nós temos aqui uma entrada e saída de muita gente, é muita visualização, o que mostra que o evento está mexendo com as pessoas, né? E a gente fica feliz com isso. Então, mais uma vez, obrigado, Arthur, pela sua participação, sempre uma alegria, viu? Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Carbone. Abraão, foi uma alegria te rever, te ouvir, viu? Muito obrigado por você estar com a gente. Então, eu vou deixar o tchau final com você aí para todo o público que te ouviu aí durante mais de 1h30 aí, sem parar. Muito obrigado, Carbone. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos os que nos toleraram durante esse período. Eu quero encerrar dizendo que a crença nos leva às atitudes que favorecem as nossas escolhas. Tá? Quem faz boas escolhas terá um futuro de sucesso, com certeza. Então, é uma honra grande ter participado desse debate e dizer que eu continuo acreditando. Tá? O céu é o limite dos nossos desejos. Tá? Um abraço a todos e muito obrigado, Carbone. Obrigado. Então, tchau para vocês. Público que está nos ouvindo, obrigado. A gente se encontra hoje às 18 horas. Um abraço a todos, um abraço a todas, né? E até mais.